O corretor de imóveis, muitas vezes, se ele não tiver uma boa preparação para o mercado e souber apresentar o que ele tem para oferecer de melhor, se ele não souber prestar um serviço de excelência, ele não vai conseguir, muitas vezes, cobrar o máximo de comissionamento. E na minha concepção, o valor ideal para se cobrar é o mínimo que a tabela prevê. No estado de São Paulo, a tabela, ela fala a partir de 6%. Então, por exemplo, tem 6, você pode cobrar 7, você pode cobrar 8, em alguns casos pode cobrar 10%. Honorários também de locação é diferenciado, tem outros valores, a tabela também diz lá quanto é. Quando um corretor cobra menos comissão do que o outro, a gente chama, um nome até estranho, de aviltamento de honorários. Isso acontece também em outras profissões. Só que o corretor de imóveis, ele tem um receio hoje no mercado de não ser valorizado. E o que acontece, né? Por que isso acontece? A gente vê muito na prática, eu já ouvi muitos corretores falarem para mim, então eu negociei, eu fiz de tudo e eu consegui cobrar 3% de comissão. Gente, 3% de comissão não é uma boa remuneração. Só que você tem que fazer o proprietário entender por que você cobra o máximo. Por que você cobra 6%, 7%, 8%? Se você não demonstrar, você não fizer uma proposta de valor para ele, não vai funcionar. Ele não vai aceitar esse comissionamento com tantas facilidades. Por isso, né, que para você conseguir propor, você precisa desenhar essa proposta, entendendo primeiro quais são os problemas que o seu cliente tem para você oferecer a solução para ele e aí sim conseguir cobrar o seu máximo de comissão. Gente, não tem como um corretor de imóveis sobreviver e ter uma vida digna cobrando menos que isso. A gente precisa fazer o mercado entender que o corretor de imóveis ele é uma peça fundamental na intermediação de um imóvel. Outras pessoas, outras funções não podem intermediar a venda de um imóvel. O corretor de imóveis, ele é a pessoa preparada para fazer esse processo. Só que para ele fazer esse processo e vender todos os meses, pelo menos um imóvel, ele tem que ser um negociador. Ele tem que ser um profissional que presta o serviço dele com excelência. Ele tem que estudar, ele tem que fazer uma série de coisas para justificar o valor cobrado de honorários. Então vamos lá, né? Vamos trocar o comissionamento, já está fazendo uma revolução aqui. Troca lá comissionamento por honorários, fica muito mais profissional, né? Assim, na minha concepção é muito mais profissional você falar em honorários, embora costumeiramente no mercado se fale comissão. E tudo bem também falar comissão, tá? Não tem problema. Mas honorários traz aquele entendimento sobre o empresário. Eu estou falando do meu faturamento, estou falando do que paga as minhas contas, eu estou falando de tudo que me faz buscar os meus sonhos. Então, gente, se o corretor não faz um planejamento, por exemplo, e ele não sabe, ele se propõe a cobrar 3%, ou ele vai lá no meio da negociação, como ele já não sabe mais o que falar, ele acaba se prestando a cobrar simplesmente 3%, 4%, eu já vi corretor cobrar 2% de comissão em imóvel de terceiro, porque tem uma diferença também na cobrança quando é lançamento. As empresas, né, que promovem os lançamentos, via de regra, tem algumas imobiliárias que são escolhidas ali dentro para direcionar e fazer outras parcerias externas, como se fosse mesmo uma forma de controlar com quem elas estão trabalhando, e cada imobiliária pode trazer outros corretores. E aí sim, o valor é um pouco menor, mas se você trabalha com imóvel de terceiros, agregue valor ao seu trabalho, demonstre para o proprietário todo o seu serviço, tudo que você presta de serviço. Mostre para ele o que você faz de melhor. Quando você não cobra honorários de forma correta, você gera a desvalorização do mercado, você gera perda na sua capacidade financeira, na sua capacidade de compra, de investimento. Por quê?
Os honorários do corretor de imóveis é o salário que ele tem todo mês. E se ele não cobrar, não vender todo mês, ele não vai ter recebíveis todos os meses. Ele não vai conseguir alcançar os sonhos que ele almejou. Ele não vai conseguir cumprir as estratégias traçadas. Ele não vai crescer a empresa, que é ele mesmo. Mesmo que o corretor seja vinculado a uma imobiliária, se ele não cobrar o mínimo de 6% de comissão, né, ele não vai nem conseguir acompanhar sequer a inflação do país, ele não dá. E assim, o esforço vale a pena. Além dele cobrar um mínimo de comissão, primeiro, né, ele se valoriza, ele tem autoestima, ele sabe que o trabalho dele é bom, ele sabe que ele é um corretor que ele vende todos os meses, ele sabe que ele é um bom profissional. Quando ele vai apresentar o trabalho para o cliente dele, ele é seguro de si. E não é só porque ele vende, de repente, alto padrão, não. O corretor de imóveis, ele ganha dinheiro mesmo vendendo baixo padrão, médio padrão, não importa. O que diferencia não é o valor do bem, é a qualidade do trabalho, é a qualidade do serviço prestado. E quando você presta um serviço de excelência, você que é corretor de imóveis, começa a ter indicações de clientes do boca a boca, gente, isso daí, vamos dizer, é o maior ativo que um corretor pode ter. É o outro cliente falar que ele é bom, que ele vende, que ele faz um serviço completo, que ele vai desde o início da captação até a hora do registro da escritura na matrícula do imóvel, completo, sem problema, ele analisa tudo, ele faz um serviço decente, completo, bonito de se entregar. Sem isso, ele não vai conseguir agregar valor e ele não vai vender todos os meses. Ele não vai conseguir cobrar no mínimo 6% de comissão. Tudo bem?